Olá, meu nome é Fernando Bender, sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin negociada em dólares, segundo o benchmark negociado na Exchange BitMEX para esse dia de hoje, segunda-feira, 14 de janeiro. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui os preços desse benchmark negociado na BitMEX enquadrado em canais que, segundo o nosso software, melhor representa o seu comportamento. Nós vemos aqui que os preços romperam com a ideia de que a região com a coloração aqui verde mais forte, ela vinha funcionando como um atrator, porque se assim o fosse, esse último movimento de queda teria sido de alta, porque na ideia do atrator, quando o volume é fraco, os preços convergem para dentro dessa região e aqui eles divergiram sem volume. O volume continua fraco e os preços continuam agora orbitando dentro de uma região, porém a última queda estendeu a região dentro da qual os preços podem orbitar, em torno de 3.520 até 4.000 dólares, segundo o benchmark BitMEX, e evidentemente cada outra corretora vai ter a sua região própria de preços negociados equivalente a esse movimento. Vamos dar uma olhada então na nossa predição explícita para o dia de hoje. No final do dia de hoje nós temos aqui os preços no intervalo centrado em 3.529 dólares, num intervalo que vai de 3.444 até 3.615, evidentemente nós já estamos acima desse intervalo completamente, o que de uma forma é positiva. Ressaltamos que esse intervalo foi desenhado, foi calculado pelo nosso modelo baseado no fechamento do dia anterior e dos últimos 59 dias de negociação com o nosso modelo de primeira ordem, que melhor se adaptou a esses dados, ou seja, o movimento de hoje está fora desse padrão. O que nós já vamos ver no mercado agora é bastante razoável pelo comportamento do volume com aumento gradual e um aumento gradual nos preços. Nos últimos dias o que nós víamos tendo era alternância de períodos de estabilidade com movimentos bruscos para cima ou para baixo com viés de baixa, ou seja, as quedas eram maiores ou mais frequentes, de 200 dólares ou mais em cada uma dessa movimentação. O que nós tivemos hoje? Nós tivemos aí uma movimentação aí inferior a 200 dólares nos preços e nós tivemos aí uma taxa de inclinação não horizontal, uma taxa gradual não expressiva também, uma pequena movimento angular, e o volume associado a essa negociação subiu gradativamente, o que não tem sido comum nos últimos dias de negociação da Bitcoin. Então, de fato, é um novo padrão, a gente tem que observar para ver se ele vai se estabelecer ou se ele é apenas mais um indicativo de fim de movimento, onde a gente começa a ver movimentos e comportamentos de toda a sorte. Então, por conta disso, vamos dar uma olhada no mercado agora. E aí, o que nós vemos? Nós vemos então aqui os preços negociados segundo o CoinMarketCap, o benchmark. Nós temos aqui os preços da Bitcoin, 3.710 dólares, e a gente vê aqui de fato que o movimento de alta que teve ao longo do dia de hoje, ele vem aparentemente fazendo uma pausa, vem horizontalizando-se, e é muito difícil a ideia de que ele siga a sua movimentação. Nós já vamos dar uma olhada. Do ponto de vista de volume, isso é bastante possível caso aqui BitMEX, Binance e OKEx, agora retornando aí à quarta posição, sigam esse comportamento crescente de volume. A gente vê aqui que BitHub, embora esteja aí na primeira posição com 40% de folga em relação ao segundo lugar, que é BitMEX com 1 bilhão, ela vem tendo um movimento totalmente errático em relação aos preços. Já BitMEX, Binance e OKEx vem tido aí uma movimentação mais coerente com os preços da Bitcoin. Então nós estamos tendo aí aumentos graduais de volume associados aí a essa movimentação dos preços. O que a gente chama a atenção, voltando aqui para o volume, apenas há pouco a Exchange BitMEX assumiu um volume negociado acima de 1 bilhão de dólares nas últimas 24 horas, o que não tem sido comum para movimentos bruscos, ou seja, nós tivemos uma movimentação de alta na Bitcoin e o volume das exchanges praticamente não respondeu, ele seguiu aumento gradual. Isso é recente, isso é novo dentro desse comportamento preço-volume que a gente vem observando.
Falando em comportamento de preços, a gente entrou aqui dentro da BitMEX e a gente plotou os preços da Bitcoin dentro de uma perspectiva semanal, ou seja, cada candle é uma semana. E aí o que nós temos aqui? Nós identificamos aqui padrão bem interessante. Em meados de fevereiro, nós iniciamos uma janela de alto volume de negociação, naquele momento com 19 bilhões de dólares negociados naquela semana. E essa janela encerrou-se no início de setembro, onde nós tivemos 21 bilhões negociados naquela semana. Então, volumes em torno de 20 bilhões de dólares. Nesse período, os preços mantiveram-se numa região que começou teve fundo em 6 mil dólares e teve o topo em 10 ou 12 mil dólares, conforme vocês queiram incluir a sombra do candle ou apenas o corpo dele. Então, o que a gente viu aqui? Os principais volumes de negociação em toda a história da Bitcoin aconteceram com preços de 6 a 12 mil, 6 a 10 mil dólares. E esse volume de negociação foi com uma média em torno de 20 bilhões de dólares na última semana. Na BitMEX, como é que está o volume negociado na BitMEX na última semana? 5 bilhões de dólares. Então nós vemos que nós estamos de fato numa região com volume bem abaixo, evidentemente o preço fora dessa região. Então, interessantemente, preços tanto acima quanto abaixo desse patamar, 6 a 12, 6 a 10, o volume foi inferior. Então, o que mostra uma concentração do mercado em termos de negociação toda vez que o preço entra ou se mantém dentro dessa região. Uma espécie de descrença na capacidade do ativo de se manter negociado acima ou abaixo dessa região. Então, esse era o nosso comentário relativo ao comportamento dos preços. Aqui a gente dá uma olhada no que está acontecendo agora no mercado nacional. A gente pega como exemplo o mercado Bitcoin e a gente vê aqui 227 Bitcoins negociadas aí nas últimas 24 horas. O movimento vem aumentando ao longo do dia, um aumento bastante gradual, reforçando a nossa ideia de que isso é algo novo e que isso está acontecendo aí no mercado. Um aumento de pouco mais de 10%, quase 15% no volume ao longo do dia, enquanto os preços seguiram se deslocando para cima. Então, de novo, esse padrão de comportamento aí é recente. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. O que a gente está identificando aí é uma mudança de paradigma no comportamento aí dos preços. Isso é provavelmente em função da gente estar exaurindo esse movimento de baixa que está perto do fim, mas ao mesmo tempo ainda não acabou. Então nós precisamos de uma confirmação disso. Essa confirmação vai vir quando nós rompermos alguns limites importantes. Quais são eles? Na nossa opinião, 5.500 para cima. Então, um sinal que pode anteceder esse patamar, 4.500, 4.600 dólares para cima. Então a gente tem que cuidar. 4.600 rompido, ele vai fazer um teste em 5.500 rompido, a gente acredita ele segue até 6 mil dólares, 6.300, aquela região que ele se manteve estável, e aí ele ingressa naquela região de alto volume, provavelmente o volume aumentando novamente e ajudando a sustentar ele ali. Movimentos de queda, vão encontrar 13.500, 13.200 e 2.600 como suporte. Baseado no que a gente comenta isso em função do volume negociado. Então, só para tratar um último tópico da análise de hoje, a gente quer mostrar para vocês o dólar. O dólar é importante porque nós estamos no Brasil e a Bitcoin é negociada em dólares. Evidentemente o benchmark principal. Então o nosso investimento em Bitcoins, além das variações do preço do Bitcoin em relação ao dólar, ele também depende da variação do dólar em relação ao real. E aí o que nós vemos? A gente vê aqui o dólar se desvalorizando. Apesar dessa análise de uma única reta traçada nesse gráfico ter a impressão clara de que isso aqui é trabalho de educação artística de colégio, esse ativo, o dólar cotado em reais, tem respeitado bastante bem esse tipo de análise. É impressionante, já faz 10 anos que eu acompanho diariamente o dólar
e ele respeitou absurdamente essas linhas de fundo, em especial aqui o começo dessa linha, onde ele tinha um movimento horizontal aqui que marcou aqui a queda das principais, não as principais, mas grandes empresas brasileiras ali, Sadia, VCP, Aracruz, então tiveram grande dificuldade aqui porque estavam vendidas em contratos de dólar, e esse patamar foi retomado aqui, foi o fundo dessa movimentação. Então esse comportamento aqui tem sido respeitado, esse limite de retração dentro dessa reta, e a gente acredita aí que uma movimentação do dólar agora ele deve descer, não em função do mercado nacional, mas em função do dólar index, ou seja, do dólar por ele mesmo, medido em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. Então a gente está vendo aí um recuo, provavelmente aí 13,30, 13,20, 13,40, depende da velocidade com que isso aconteça. Se a gente for olhar aqui, ele tem descido com uma velocidade inferior à que ele sobe, e isso pode se refletir em um pouco mais de tempo, então 13,40. Se for de uma maneira mais rápida, a gente acredita num fundo em 13,20, antes de acontecer uma recuperação. Então essa aqui é a nossa ideia, a gente queria apresentar isso aí para vocês. Antes de encerrar a análise do dia de hoje, eu peço desculpas, o vídeo hoje foi um pouco mais comprido. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Assinem o nosso canal, ativem as notificações para serem avisados de vídeos como esse, e qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.